Se você está em busca de um fone de ouvido que tem muita qualidade sonora e que não custa tão caro assim, eu acho que eu encontrei a melhor solução para você. O KZ-E10. Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para fazer o meu review com vocês do KZ-E10, de contar um pouco também como está sendo a minha experiência de uso com ele nos últimos dias. Mas antes disso, desce o player aí, se inscreve no canal, por favor. Vamos chegar a 100 mil inscritos nesse canal. Vamos fazer esse canal alçar voos mais altos? Pode ser? Bom, brincadeiras à parte, eu tô aqui pra fazer o meu review do KZ-E10, colocar um pouco da minha experiência de uso e eu vou começar falando do design. As cápsulas do KZ-E10, eu tô toda hora falando KZ-ES10, mas esse é outro modelo. No caso aqui é o KZ-E10, tá? Só pra, se eu falar alguma vez o KZ-ES10, tá errado. É KZ-E10. Mas enfim, as cápsulas são muito confortáveis, de verdade assim. Eles usaram basicamente a mesma estrutura de outros fones cabeados que eles têm, que encaixam muito bem na orelha, ficam muito confortáveis se você for usar por longas horas. A diferença é que aqui, por ser um fone intra-auricular e true wireless, eles precisaram mover um pouco, sei lá, da bateria ou de outros componentes para uma perninha que tem atrás da sua orelha. Então quando você coloca o seu fone de ouvido na orelha e passa essa perninha por trás, né, da orelha, você vai sentir um conforto muito grande porque uma parte do peso tá posicionada na sua orelha e não somente no seu ouvido, tá muito bem distribuído. É tão confortável que em alguns momentos você nem percebe que você tá usando um fone de ouvido, né, porque ele não é pesado, ele fica muito bem posicionado na sua orelha, então assim, é um fone de ouvido super confortável que quem tá em busca disso, ou seja, quer um fone true wireless, quer um fone totalmente sem fio e que seja muito confortável para usar por longas horas, vai tirar muito proveito do KZ-E10. Falando ainda de design, a única coisa que não é tão legal do design assim é a caixinha dele, porque a caixinha é grande, a caixinha parece um sabonete. De verdade, ela é bem grandona, tem carregamento USB-C, o que já é um ponto legal, mas o grande motivo dessa caixinha ser tão grande assim é porque aqui a gente tem uma bateria de mais 1100 mAh para carregar as cápsulas. Se você olhar a especificação do produto, as cápsulas cada uma tem 30 mAh de bateria e a caixinha tem 1100 mAh de bateria, o que dá mais ou menos aí mais 12 cargas. De verdade, é muita coisa mesmo para você ter cargas adicionais nas suas pílulas. Eu não consegui testar tudo, mas eu vi gente aí falando na internet que dá entre 10 e 11 cargas, o que já é uma marca muito boa. Se você for contar que a bateria dos fones duram entre 3 e 5 horas, mais 10 cargas que seja, vai ter uma autonomia com uma carga da caixinha entre 30 e 50 horas de reprodução, o que é uma marca muito legal. Eu comentei sobre bateria, né, e poxa, a bateria dele não é a melhor bateria de fones de ouvido true wireless, de verdade assim. Eu testei ele por um período mais longo, em alguns dias, e não passou de 4 horas e meia reverberando, tocando o tempo todo. Pode ser que não seja o ideal para todo mundo, porque tem muita gente que quer um fone de ouvido que, além de ter uma qualidade sonora um pouco melhor, tenha mais bateria, mas 4 horas já é o suficiente para a gente considerar ele como um bom fone de ouvido nesse âmbito, né? Falando de bateria. Para ser sincero com vocês, eu esperava um pouco mais de bateria, mas tá tudo bem. 4 horas, como eu falei, já é o suficiente para algumas pessoas e tá tudo certo. Antes de eu falar da qualidade sonora do fone de ouvido, deixa eu falar da qualidade sonora dos microfones. E é assim que os microfones do KZ-E10 se comportam quando você está em uma chamada, em uma videoconferência ou, sei lá, algum outro aplicativo que esteja usando os microfones do fone de ouvido. E é assim que os microfones reverberam, ou seja, é assim que eles captam a sua voz, seja numa videochamada, enfim, tá explicado. Agora falando da qualidade sonora. Cara, de verdade, não tem nenhum fone de ouvido no mercado hoje que eu tenha testado nos últimos dias, nos últimos meses, que seja tão bom como o KZ-E10. De verdade, a qualidade sonora que ele tem é incrível, assim. A KZ é muito conhecida nesse mercado de fones, mercado para quem gosta de áudio, porque eles fazem equipamentos de monitoramento de áudio. Então, por exemplo, eu tenho o KZ-ZSN Pro aqui, enfim, é diferente, ele é de metal, é outra estrutura, mas eles são muito conhecidos por fazerem fones de monitoramento de áudio. Isso significa que ele não vai distorcer nenhuma frequência ou vai sobressair alguma frequência para você escutar o que não é, por exemplo, como, sei lá, como é o caso dos Beats, como é o caso do próprio Galaxy Buds, que dá uma atenção um pouco mais para graves, mas assim, é uma qualidade sonora excepcional. Eu acho que até o momento eu não escutei nenhum fone de ouvido Bluetooth
totalmente sem fio, desse tipo, que tenha uma qualidade sonora tão boa quanto a do KZ-E10. Ele é gostoso de usar, ele é divertido mesmo, ele tem uma resposta tanto para subgraves e graves que te deixam um pouco mais imerso na música, e isso é muito legal. Acho que se você quer um fone de ouvido Bluetooth para escutar músicas, para tirar um proveito maior de músicas, não tem nenhuma opção tão boa no mercado hoje, né, no âmbito de fones de ouvido que eu já testei, tão legal quanto a do KZ-E10. Você pode, claro, equalizar a música do jeito que você quiser e tudo mais, mas se você quer escutar uma música mais grave, ele vai dar essa ambiência bem legal. Se você vai escutar uma música que tem mais voz, ou sei lá, uma ópera, alguma coisa assim, ele vai conseguir te entregar uma sonoridade muito boa, bem vibrante. Então não tenho o que reclamar de verdade do KZ-E10. Eu queria ser um pouco mais detalhista na hora de falar do áudio de um microfone, de um fone de ouvido. O que eu escuto, eu tento passar pra vocês. Eu não sou um grande conhecedor de fone de ouvido e, enfim, não sei detalhar tão bem assim toda a experiência de áudio. É muito difícil falar sobre áudio, né? Eu quero aprender um pouco mais. Tô aprendendo, mas de fato o KZ-E10 é uma das grandes escolhas se você tá em busca de qualidade sonora. Pra fechar, é um fone que tem aptX, então se o seu celular é compatível, você vai ter uma perda de dados menor, você vai ter uma qualidade sonora um pouco maior. Ele usa o chip QCC3020 da Qualcomm, que é ótimo. A linha Pamu já usa esse mesmo chip. É um fone de ouvido que vai manter uma estabilidade de conexão muito legal. Tem Bluetooth 5.0, então assim, só coisas legais sobre esse fone de ouvido. Eu falei da armadura balanceada do KZ-ZSN Pro, e aqui também tem, acabei esquecendo de comentar sobre isso, mas é um driver de 10mm com 4 armaduras balanceadas. 2 delas para médios e 2 delas para altas frequências. Então assim, é como eu falei, você tem um som super legal de ouvir. Enfim, um fone super energético com uma qualidade sonora muito legal mesmo. Eu também preciso comentar sobre os toques, né? Porque muita gente pergunta isso aqui no vídeo. Se você der um toque de cada lado, ele vai pausar ou, enfim, dar play na música. Se você apertar e segurar enquanto não tá tocando nenhuma música, ele ativa a Siri ou, sei lá, o Google Assistente, né? Os comandos de voz. Mas se você estiver ouvindo uma música e você pressionar do lado direito e segurar, você adianta a música, do lado esquerdo você volta. E aí para chamadas é o seguinte: se você der 3 toques, ele dá um redial, ou seja, ele redisca a última ligação que você teve. Se você apertar uma vez enquanto está recebendo ou em uma chamada, ele vai encerrar ou aceitar a chamada. E se você apertar e segurar durante uma chamada, ele rejeita, ou seja, ele cancela a chamada. São operações mais simples. Ele não tem controle de volume, por exemplo, que muita gente vai acabar achando ruim, mas enfim, é assim que ele funciona. Então, resumindo, é um fone de ouvido super confortável. Eu usei ele por várias horas, né, enquanto a bateria durou. Eu usei ele super tranquilo. É um fone que tem uma sonoridade muito legal. Ele tem cancelamento de ruído também, então ele usa um pouco dos microfones para poder gerar uma frequência contrária e cancelar um pouco dos ruídos externos. Não tem muito o que falar assim, é super confortável, tem uma estabilidade de conexão muito legal. Só a bateria que não é a melhor de todas, eu acho que poderia ser uma bateria um pouco maior. Então é um fone super indicado, assim, se você quer uma qualidade sonora e tudo mais. O único momento que eu não vou indicar 100% esse fone é para atividades físicas, porque como ele não tem nenhum fator de resistência contra suor nem nada disso, mesmo eu tendo usado ele na academia uns dias, eu não recomendo tanto. Ele não tem IPX5, IPX6, nada disso, ele não tem resistência à água. Então se você sua muito, ou se você, sei lá, vai pegar uma chuva, alguma coisa, pode ser que isso vai afetar o seu fone de ouvido, vai estragar o fone de ouvido. Então eu não recomendo tanto se você quer um fone para essa finalidade, para fazer atividades físicas. Para isso, inclusive, tem outros fones que eu vou acabar comentando aqui em uma hora ou outra, que aí sim eu acho mais interessantes. Bom, basicamente esse é o meu review do KZ-E10. Eu peço desculpas para vocês quando eu tento falar um pouco mais sobre o áudio e acabo me embolando, porque, de fato, eu ainda estou aprendendo muito como é fazer o review de um fone de ouvido, apesar de já ter muitos reviews de fones de ouvido aqui no canal, mas eu gosto muito de trazer esse conteúdo para vocês, porque muita gente gosta e é muito acessível. Então, por exemplo, eu acabei não comentando dos valores, mas o KZ-E10 tem uma qualidade muito legal e não custa tão caro assim. Ele tá na casa dos $60, tudo bem, $60 hoje tá dando R$6.000 na cotação atual, mas é um fone de ouvido que traz uma sonoridade de fones mais caros
para um modelo mais barato, entre aspas, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem like, se inscrevam no canal, vamos fazer esse canal aqui chegar a 100 mil inscritos o quanto antes. E é isso, espero que vocês tenham gostado, não deixem de dar uma olhada aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau!